Oi pessoal, bom dia! Meu nome é Larissa Costa Gondim. Olha, pra quem tava sumido, eu já tô gravando o segundo vídeo, né? Gente, mas é porque eu acabei de fazer minha atividade física. Me deu uma intuição assim de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que eu já passei assim bem na pele. E como é que é um canal pra gente trocar ideias? Queria trocar ideias com vocês a respeito de um sentimento chamado carência. Quem já não foi carente, né? Nós somos um pouco carentes, sim. Mas tem como a gente amenizar um pouco essa carência? Sim. Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu casei, e eu não casei tão nova, hein? Casei com quase 30 anos. Tem nada a ver a idade, mas assim, muita gente pensa, nossa, você nessa idade ainda, né, tão carente. E eu era realmente uma pessoa muito carente. E casei, e aí eu jurava que o meu esposo ia suprir todas as minhas carências. Todas. Né? Nossa, eu fazia muita chantagem emocional com ele. E eu era uma pessoa muito exigente. Eu queria que ele tivesse olhos só pra mim. Só pra mim. Eu queria que ele trabalhasse e o restante do tempo dele fosse meu, né? E aí eu não conseguia dividir ele com os amigos, com o lazer, com outras pessoas, com a própria família de origem dele. Eu assumo que eu tinha muita dificuldade de dividir ele com os familiares dele também. Eu tinha muito ciúme dele, era um ciúme doentio, né? Mas Deus é tão maravilhoso, que o que aconteceu? Eu casei com uma pessoa que não cedeu às minhas chantagens emocionais, às minhas exigências, que eram descabidas, eu sei que eram. Hoje eu vejo como eu era meio, mas tá tudo certo, né? Foi um processo muito doído, mas que me valeu muito a pena, porque a minha carência era tão grande que, olha, você vê às vezes sentir saudade da família, né? E como ele não cedeu às minhas exigências, e ele começou a se afastar de mim, e aí aquilo ali começou a me dar pavor. Falei, nossa, agora como é que eu vou fazer para reconquistar o meu marido, para fazer ele querer ficar mais perto de mim, para ser uma companhia mais agradável, né? E aí a minha ficha começou a cair, de que se eu ficasse exigindo, cobrando, com as atitudes que eu estava fazendo, eu ia perder meu marido. E eu não queria isso, né? E muito aos poucos, a minha ficha começou a cair, de que eu precisava mudar minhas atitudes, né? Aí comecei a fazer vários tipos de tratamento. Foi uma época, eu confesso pra vocês que foi uma época bem dolorida. Por quê? Por que foi dolorida? Porque a partir do momento que ele não supriu as minhas carências e que ele não cedeu às minhas chantagens, eu comecei a fazer um trabalho interno comigo, né? Por que eu era tão carente? Começar a rever várias coisas que eu não queria rever. Várias feridas, começar a rever minha infância, o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe, eu ter me sentido abandonada pelo meu pai, porque quando eles se separaram eu era muito nova, né? Eu tive que rever tudo isso em mim. E eu vou falar pra vocês que não foi fácil. Não foi, eu chorei muito, eu mexi em muitas feridas, mas é necessário que seja assim. Sabe por quê? Hoje, agora é dia 25 de junho, vai fazer 14 anos que eu sou casada. Hoje, com a consciência que eu tenho e com o trabalho que eu já fiz em mim, e preciso fazer muito mais ainda, mas assim, com a consciência que eu já tenho,
eu vejo que na hora que eu consegui fazer as pazes com a minha mãe, que eu consegui suprir um pouco, bastante dessa carência paterna minha, o meu relacionamento com meu marido mudou, entende? Então, principalmente o meu pai, que eu convivi pouco tempo, né? Que se separaram, eu tinha 7 anos, hoje eu já tenho 43, né? Quando eu, agora principalmente, por isso que eu falo tanto da constelação familiar, quando eu sinto a força do meu pai aqui do meu lado direito, quando eu ligo para ele, porque ele é vivo e eu tenho a graça de ainda conviver com ele, ligo e sinto a presença dele tanto atrás de mim como ligo e converso, porque nós moramos em cidades diferentes. Quando eu me sinto amada, aceita, amparada pelo meu pai, o que acontece? Quando eu vou para o meu marido, eu vou de uma forma tão diferente. Ele simplesmente agora tem a função de meu marido. Ele não tem função de pai, de mãe, de cuidador meu, de suprir carência minha, entende? Então fica tão mais leve para ele e para mim também, porque agora eu estou colocando as coisas nos seus devidos lugares com as suas devidas funções. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é para a gente olhar para as nossas carências. Às vezes a gente exige do outro uma coisa, um comportamento, uma atitude, até um sentimento que não cabe a ele. Vamos olhar mais fundo, vamos olhar mais atrás de toda a nossa história, trabalhar a nossa aceitação, né? O nosso amor incondicional pelos que vieram atrás de nós. Quando a gente começa a se resolver um pouco mais nessas questões, né? E não exigir do outro o que o outro não tem função de te dar, né? Você vai ver como melhora o seu relacionamento. Hoje eu vejo meu esposo como esposo. E como esposo ele tem a sua função. Então eu vou esperar dele a função de esposo. Não outras funções que cabem a outras pessoas. Entende? Então, gente, vamos olhar juntos. Que eu também ainda olho, porque o meu trabalho não acabou, o meu trabalho é eterno, eu sou um ser humano em constante processo de evolução. Vamos olhar junto, porque se você coloca cada um na sua função, cada um no seu lugar, vocês vão ver como tudo fica mais leve, mais organizado, como o seu relacionamento vai melhorar, sabe? Fica tudo assim... Ele tem um livro, inclusive, de constelação que fala no centro nós sentimos a leveza, né? Agora eu esqueci direito. No centro sentimos leveza, e é verdade, sabe por quê? Porque quando você está no seu centro, no seu lugar, com a sua função determinada, né? Igual eu, por exemplo, sou casada, sou irmã mais nova, né? Sou filha e sou mãe. E você vai sabendo as funções, o que esperar de cada função, você vai ver como tudo melhora, simplifica a sua vida. E você não vai exigir do outro o que ele não tem função de te dar. Tá bom? Ó, no coração de cada um de vocês. Beijo, meus amores. Até mais.